estamos aqui no núcleo do Ministério da Saúde de São Paulo para essa entrevista que o ministro Alexandre Padilha vai conceder aos blogueiros e usuários das redes sociais. Essa entrevista de hoje é a primeira de uma série que o Ministério da Saúde pretende fazer voltada aí para o público das redes sociais. Não é mesmo, ministro? É isso mesmo, boa tarde a todos. Estamos começando no horário exato aí. Saudar e agradecer a presença de todos os blogueiros e blogueiras aqui. Alguns estão aqui no núcleo do Ministério e outros estão nos acompanhando em todo o mundo. Eu vou contar uma história para vocês. Eu, como coordenador do Núcleo de Medicina Tropical da USP, lá no interior da Amazônia, lá em Santarém, do lado de Santarém, que é uma cidade grande, tem uns 300 mil habitantes, de uma cidade pequenininha chamava Óbidos. Chamava não, ela chama ainda, Óbidos. E a rádio de Óbidos, todo dia de manhã cedo, começava o programa falando o seguinte: bom dia, Óbidos, boa tarde, Paris, boa noite, Tóquio. Então, estamos falando aqui direto do núcleo do Ministério da Saúde de São Paulo para todo mundo aí. Um grande abraço a todos. Bom, nesse encontro de hoje, o ministro vai responder às perguntas dos 9 blogueiros que estão aqui com a gente e outras perguntas que foram enviadas por blogueiros convidados e que não puderam comparecer. Você também pode participar, basta fazer a sua pergunta com a hashtag MSV. Vamos começar então com a pergunta da Conceição Oliveira, do blog Tá Rubrinando. Não? Trocou. Desculpa, Conceição Oliveira. Mais conhecida como Maria Pro. Que microfone? Desculpa, Conceição. O áudio está baixo? Boa tarde, ministro. Ministro, a minha pergunta é bastante simples e ela vai focar tanto na saúde pública como no acesso à saúde privada. Eu queria saber o seguinte: para além da ouvidoria, o que o Ministério da Saúde tem como política, como ação, para um melhor controle, tanto na saúde pública como em relação aos planos de saúde? Vou citar 2 pequenos exemplos. A Ana, que trabalha na minha casa, chega a demorar para ser atendida em postos públicos, num bairro periférico, 3, 4 meses. Eu já fui a esse posto junto com ela. A gente chega a encontrar guarda, segurança, fazendo ficha. Então, assim, o Ministério da Saúde envia o dinheiro para o município e como é que controla isso, esses serviços que os municípios prestam? No caso de São Paulo, a gente acha que isso está ficando bastante complicado. Não só nesse atendimento mais pontual. Controle da dengue, por exemplo. E em relação aos planos de saúde. Recentemente eu tentei transferir o plano de saúde da minha mãe e do meu pai, para além de um preço astronômico por causa da idade, a empresa exigiu cerca de 2 anos de carência. Então a gente paga o plano de saúde décadas a fio, e na hora de fazer alguma transferência, há uma carência. Então uma pessoa com 76 anos, a outra com 70 anos, com 2 anos de carência, para poder ser atendida com alguma internação. Quer dizer, como é que o Ministério da Saúde pode, que tipo de política pode ser feita para a gente não ficar tão refém dessas empresas? Porque a gente ainda não tem uma saúde universalizada. Tomara que essa gestão consiga dar um passo bastante grande para isso. Mas como é que o Ministério da Saúde vai se colocar em relação a esses 2 controles, tá bom? Como é que eu faço? Aqui, né? Tá bom, vocês acham? 1 a 1, vamos lá. Foi decidido aqui que é 1 a 1. Em primeiro lugar, a gente sabe que é um grande desafio construir uma saúde
universal, de forma gratuita e de qualidade. Esse é um desafio que poucos países do mundo resolveram assumir para si. Colocar na sua lei, na sua Constituição e na sua lei a ideia de ter um sistema nacional de saúde universal. Inclusive o Brasil, dos países que tem mais de 100 milhões de habitantes, é o único país do mundo que resolveu assumir para si esse desafio. Todos os países que têm mais de 100 milhões de habitantes não têm um sistema nacional público que busque ser universal, gratuito, que briga pela qualidade para todos. Ainda mais na diversidade que é o nosso país, né? O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem uma estrutura federativa, que é uma estrutura federativa com autonomia para 3 níveis de governo, né? Os municípios tendo um grau de autonomia importante. E quando você combina população mais de 100 milhões de habitantes, Sistema Nacional com estrutura federativa, o Brasil é o único que resolveu montar um sistema único de saúde. Então esse é o nosso desafio mesmo, né? E temos que ter muita dimensão desse desafio. Toda vez que o papel do Ministério é muito mais um papel indutor, de elaborar políticas, programas, mas não é ele que executa as ações ali na ponta, o Ministério da Saúde não tem responsabilidade direta nem pela formação dos profissionais naquele momento da sua graduação e da sua pós-graduação. Nós temos ações de formação permanente, de atualização, aprimoramento, uma ação específica que o Ministério faz. Nós temos que combinar para fazer com que aquilo que é o nosso desejo, que é ofertar acesso com qualidade para todos, temos que combinar ações que são de controle, que fortalece a capacidade de denúncia, transparência, acompanhamento por parte da população, com ações que são de indução. Então, que ações existem de controles? Primeiro, não é pouca coisa fazer uma ouvidoria. E nós estamos partindo agora da ideia de não só da ouvidoria passiva, ou seja, que tem lá o número, que é o número 136, que recebe denúncias das pessoas para situações como essa do posto de saúde que a Maria Afro falou. Hoje, a parte grande da nossa ouvidoria, ela já é uma ouvidoria federativa, ou seja, o mesmo número, tem um sistema de informação que foi consolidado agora, nessa gestão já, que ele acompanha uma denúncia que é feita para esse número, em qualquer canto do país. Tem questões que são acompanhadas e resolvidas pelo Ministério da Saúde, questões que o Ministério da Saúde recebe e demanda os estados e municípios para a resolução dos problemas, e questões que às vezes chega direto para o município e que é só informado o Ministério da Saúde da sua resolução. Mas nós vamos partir da ouvidoria passiva para a ouvidoria ativa. Nós vamos fazer uma linha de base permanente em todo o país, nos municípios que têm mais de 500 mil habitantes, sobre satisfação do usuário em relação à atenção básica, que é esse serviço de atenção que é feito nos centros de saúde, com as equipes multiprofissionais, que, se for de boa qualidade, pode resolver 80% dos problemas de saúde das pessoas. Então nós vamos ligar, né, através dessa ouvidoria ativa, não vamos só esperar a denúncia, ligar a partir de forma regular, de tempos em tempos. Nós vamos mudar agora a ficha de internação hospitalar, que é uma ficha padronizada nacional, para ter dentro dela um campo para um número telefônico e um contato eletrônico de todos os pacientes. Hoje, com o acesso cada vez maior à telefonia móvel, tem ajudado nisso. Porque em relação, por exemplo, a gestantes, são 3 milhões de gestantes que nós temos, né, estimado por ano, né, quase 2 milhões e 700 com atenção integral SUS. Nós vamos ligar para todas elas durante o processo do parto, porque nós vamos querer fazer uma consulta ativa a essas gestantes sobre como é que foi o pré-natal delas, se sentiram que os direitos que toda gestante tem, que está estabelecido em lei, que é ter direito a conhecer a maternidade, ter direito a conhecer, a levar um acompanhante durante o processo do ato do parto, se sentiram algum tipo de violência, como a pesquisa que foi feita com a Fundação Perseu Abramo revelou que 27% das gestantes do Brasil
que foram atendidas na rede pública sentiram algum tipo de violência, ou verbal, ou maus tratos durante o acesso e o cuidado ao trabalho de parto, para não só captar essa opinião, mas para passar relatórios públicos para o gestor municipal, para o gestor da unidade, para o gestor estadual, para que a gente possa, a partir dessa avaliação de satisfação do usuário, poder ter mecanismos de cobrança em relação ao gestor estadual municipal ou o gestor do hospital, da unidade, né? Porque às vezes ele é o principal responsável pela organização do serviço daquela unidade. Então, ter uma ouvidoria cada vez mais ativa é um instrumento fundamental. O outro é transparência. Desde o dia 7 de abril, que é o Dia Mundial da Saúde, nós conseguimos desenvolver até aquela data, no portal da transparência do Ministério da Saúde, que nós inauguramos no dia 7 de abril, todos os dados de recursos repassados do Ministério da Saúde para todos os municípios e estados, são os recursos repassados fundo a fundo, estão lá no portal, para que a população saiba, os blogueiros saibam, todos os meios de comunicação saibam, que os conselhos municipais de saúde saibam, os conselhos estaduais, para poder cobrar e acompanhar a execução desses recursos. Então, a transparência é fundamental. Nós vamos ter o que nós estamos chamando de desenvolvimento de mapas regionais de saúde. Nós vamos poder plotar, né, georreferenciar os equipamentos, serviços de saúde que são ofertados, indicadores de produção daqueles serviços, para que isso seja disponível também para a população, para que ela possa acompanhar, cobrar, saber o que acontece. Nós estamos fazendo agora uma força-tarefa, coordenado pelo DENASUS, que é o nosso Departamento Nacional de Auditoria, nos mamógrafos no país. Hoje você tem credenciado, cadastrado no Sistema Único de Saúde, cerca de 1.700 mamógrafos, que seria a quantidade suficiente para fazer 2 vezes o que é necessário de exame de mamografia de rastreamento nas mulheres com mais de 50 anos, que é o estabelecido pela Organização Mundial de Saúde. Por que a gente não dá conta de fazer esse exame de rastreamento? Porque 50% dos mamógrafos, quando a gente compara a produtividade deles, estão produzindo abaixo do que é o padrão mínimo de produtividade, né? Então, essa força-tarefa vai não só estar vistoriando cada mamógrafo, uma ação de auditoria nossa, junto com as vigilâncias sanitárias, mas vai expor no site do Ministério, vai ter um link lá para acompanhar a situação desses mamógrafos, para a gente descobrir situações. Tem mamógrafo cadastrado errado, tem mamógrafo que não funciona porque na mesma cidade tem um privado e todo mundo manda para um mamógrafo privado, tem mamógrafo que não funciona porque às vezes está no hospital universitário com regime jurídico único e o técnico de radiologia só pode trabalhar 6 horas porque esse é o vínculo empregatício dele e aí não trabalha mais o mamógrafo no resto do dia, tá certo? Para que a gente possa ter uma clareza e transparência dessa situação. Estou tossindo, viu, gente? Não é meio alergia. Então, transparência é mais mecanismo que possa fazer com que a gente possa cada vez mais ter controle. O segundo é aprimorar mecanismos de controle já existentes. Por exemplo, farmácia popular. Vocês sabem que nós lançamos o programa Aqui Tem Farmácia Popular, levar gratuidade para medicamentos para hipertensos e diabéticos na rede Aqui Tem Farmácia Popular no país. Hoje, nós temos no Brasil cerca de 15 mil unidades do Aqui Tem Farmácia Popular. Isso é mais do que o número de agências do Banco do Brasil, da Caixa e dos Correios juntos. Quando você junta a agência do Banco do Brasil, Caixa e Correios, dá cerca de 12 mil pontos de agência, tanto agências quanto correspondentes bancários. Ou seja, nós estamos cuidando de uma rede que é maior do que esses 3 bancos, né? Para aprimorar o controle, evitar que uma pessoa pegasse medicamento com CPF de outra, nós tivemos que mudar sistemas de informação para isso. Eles podem contribuir muito em você evitar desvio, né, ou não ação antes de que as coisas aconteçam. Nós tivemos que instituir que cada vendedor no balcão tem a senha. Então hoje o Ministério, esse sistema de informação, sabe se teve algum tipo de desvio, se teve alguém que entregou um medicamento para uma pessoa que não podia entregar, sem a receita. Você sabe quem foi a pessoa que entregou isso pela senha. Cada receita fica uma cópia digitalizada para que a gente faça auditoria. A gente acompanha regularmente, né, se tem algum tipo de desvio
começou a entregar mais medicamentos do que entregava normalmente por mês, desencadeamos auditoria, nós já descredenciamos cerca de 200 farmácias desde quando começou o programa e, ao mesmo tempo, aumentou, né, mais do que dobrou o acesso das pessoas ao medicamento, dessa forma, medicamento gratuito. Só no caso da hipertensão, foi 113% de aumento, e 98% no caso de diabetes, desde quando começou o programa. Então, usar esse instrumento muito forte que desenvolveu-se ao longo dos anos, que são os sistemas de informação, a informática, a capacidade de você cada vez mais saber o que está acontecendo no canto do país, como instrumentos para aprimorar o processo de controle. Foi isso que nós fizemos, por exemplo, em relação ao cadastro de estabelecimentos de saúde. O que é isso? Cada estabelecimento de saúde do país colocava as suas informações num cadastro. E isso era usado, por exemplo, para você cadastrar as equipes de saúde da família, como o Ministério passa para o município, em função do número de médicos, de profissionais que tem naquela equipe, médicos, enfermeiros, odontólogos, fisioterapeutas, esse cadastro todo mês que era atualizado dava informação de quantas profissionais estavam lá, quanto que devia receber. O que a gente percebeu quando a gente começou a fazer um pente fino, né? Aprimorar esse cadastro? Que você tinha médicos que estavam cadastrados em 2, 3, 4 equipes, em mais de um município diferente. Isso permitiu que a gente descredenciasse de janeiro para cá cerca de 1.700 equipes de saúde da família, ao perceber que isso estava acontecendo, mais de 8.600 agentes comunitários de saúde, ao perceber que tem esse desvio. Por quê? Porque nós aprimoramos o mecanismo, inclusive informatizado, de poder ter informação antes do que o desvio acontecesse à distância. Então, aprimorar os mecanismos, por isso que nós estamos fazendo esse grande esforço para implantar o Cartão Nacional de Saúde, o chamado Cartão SUS, em todo o país, ao longo desses 4 anos do governo da presidenta Dilma. Nós estamos desenvolvendo sistemas de informação que possam acompanhar dados online de internação, para que você cada vez mais possa acompanhar o que acontece em cada lugar desse país. Além disso, instrumento de auditoria ativa, né, que busca acompanhar o que acontece. Agora, paralelo a isso, ninguém pode ter ilusão de que num sistema federativo como esse, com 5.565 municípios, 36 mil unidades básicas de saúde, centros de saúde no país, né, 6 mil hospitais credenciados no Sistema Único de Saúde do país, 3,5 bilhões de consultas que são feitas todo ano, 11 milhões de internações, né, 21 mil transplantes. Nenhum país do mundo faz tanto transplante como no Brasil, totalmente custeado pelo setor público, né? Nós não podemos achar que só mecanismos de controle conseguem reorientar uma certa política. Por isso que nós estamos assumindo, e já colocamos em consulta pública no dia 7 de abril, aproveitar esse momento para todo mundo que não olhou isso, quem é da área da saúde, que tem interesse pela área da saúde, olhar e dar seu palpite, que é o Brasil. Depois de 22 anos de construção do SUS, nós já estamos maduros o suficientes para construir um indicador nacional de acesso e qualidade no SUS, que seja um número, com um painel de indicadores, que você componha um índice único, que é um índice composto, que seja um número que sirva de avaliação permanente dos sistemas municipais, sistemas regionais, sistemas estaduais, em relação ao acesso e à qualidade. E esse indicador tem um componente, que é o componente de satisfação do usuário, como eu disse aqui, a opinião do usuário vai compor para a ponderação desse índice. Outro, indicadores de saúde, de alcance, de resultados, de produção, quantas consultas, quantas pessoas acompanhadas, pré-natal de forma correta ou não, taxa de imunização correta ou não. E um outro componente que é da situação, para você comparar municípios iguais, para não ser desleal em comparar municípios diferentes, mas que esse indicador seja um parâmetro para você premiar quem faz melhor. Uma das coisas que o Ministério da Saúde pode fazer é induzir, e inclusive do ponto de vista financeiro, os municípios, sistemas estaduais, regionais e as unidades de saúde que cumprem melhor esses indicadores, né, que é uma forma de induzir que o serviço de acesso e qualidade
seja cada vez melhor. Nós, em relação à atenção básica, estou falando isso porque os prefeitos já sabem, a gente já anunciou isso na marcha dos prefeitos, nós estamos criando um componente chamado componente qualidade da atenção básica. A atenção básica é aquela feita no centro de saúde, que é o quê? O Ministério da Saúde está disposto a dobrar o recurso que é repassado para uma equipe de saúde da família, desde que alguns indicadores de qualidade que nós vamos acompanhar sejam cumpridos por aquela unidade básica de saúde. Desde colocar publicamente na unidade básica qual é o horário que o médico atende, né? Qual é o horário que deve atender, desde informar adequadamente os sistemas de informação que passam, que cada unidade básica fala, desde adotar na unidade básica um mecanismo informatizado para identificar o tempo de espera de uma pessoa para consulta, né? Nós estamos dispostos a colocar dinheiro para quem quiser cumprir com qualidade. E só, falei quase 1 hora aqui já, mas só da área pública, né? Vou ser mais rápido em relação à área privada, porque tem uma agência independente que tem o papel disso, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, mas a própria agência, por orientação do Ministério da presidenta Dilma, tem tomado decisões importantes no sentido de ampliar o acesso. Do mesmo jeito, com controle, ouvidoria e indução. O que é mecanismos de ouvidoria? A Agência Nacional de Saúde Suplementar tem uma ouvidoria específica para ouvir queixas como essa, né, reclamações como essa, e poder contribuir, às vezes, inclusive, intervir na operadora quando necessário, né? Mecanismo de controle, melhorar o sistema de informação que está fazendo. Por exemplo, a Agência Nacional de Saúde Suplementar aprovou uma resolução que obriga as operadoras de plano de saúde a imprimir nos seus cartões o número do cartão SUS e imprimir o cartão nacional de saúde para os seus segurados, para quando forem usar o serviço público, você facilitar o ressarcimento, a compensação financeira para o SUS. Porque hoje, a gente estima que 75% da população brasileira é SUS dependente, não tem outra fonte dos seus serviços de saúde, naquilo, sobretudo, que é internação, do que o SUS. Agora, chega a 90% da população brasileira que usa plano de saúde, né, mas que tem que usar também o SUS nos procedimentos de mais alta complexidade, tratamento quimioterápico, internação em UTI, que o plano de saúde não cobre e a conta vem para o Sistema Único de Saúde. Então, esse mecanismo, essa resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que obriga as operadoras a colocarem o número do cartão SUS no seu cartão, cruzar os dados do cadastro dela com o nosso cadastro do cartão SUS e imprimir também o cartão nacional de saúde para os seus segurados, vai facilitar os mecanismos, por exemplo, de compensação, de ressarcimento ao uso. E uma série de outras resoluções que a ANS tirou, por exemplo, sobre a portabilidade dos planos, de quando, né, de uma pessoa que tem um plano de uma operadora, quando mudar para outra operadora, vai ter regras, tem regras já bem estabelecidas, inclusive de qual é o patamar de reajuste que pode ter, não pode permitir essa situação em relação à faixa etária, como foi dito aqui pela Maria Afro, né? Garantir, por exemplo, as pessoas que tinham determinados planos enquanto trabalhavam, quando passam a ficar aposentados, garantir a portabilidade em relação a isso, e ter introduzido no indicador, tem um indicador que a ANS já usa há muito tempo, que é chamado indicador de avaliação de qualidade das operadoras, que deixa público, transparente, para as pessoas saberem, a sua operadora de plano de saúde, qual é o indicador que tem. A ANS decidiu introduzir nesse indicador parâmetros de tempo de espera, ou seja, operadora que provoca uma demora cada vez maior para o usuário, para ele fazer procedimento, consulta, ultrapassa o tempo de espera estabelecido pela ANS, essa operadora perde pontos no indicador de qualidade. São essas ações, mas tendo muita clareza que nós, mesmo com essas ações, essas iniciativas, nós precisamos aprimorar cada vez mais, tanto os nossos mecanismos de controle, de transparência, mas de indução para a melhoria da qualidade e acesso nos serviços de saúde, sejam públicos quanto privados. Vamos lá. Só um minutinho. O próximo agora é o Mário Lobato, do blog do Mário. A gente tem só uma perguntinha aqui antes, que é do Alexandre Porto, do blog Ale Porto. Ele quer falar sobre hospital universitário. Ele fala aqui como morador de Niterói.
É uma cidade que depende muito do Hospital Antônio Pedro. E aí ele quer saber sobre a medida provisória que cria a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, cujo objetivo seria gerenciar os hospitais que hoje são vinculados às universidades federais. Aí ele fala aqui: não preciso dizer que a comunidade universitária, funcionários e a população local vinculam a criação dessa empresa brasileira à privatização dos hospitais e à precarização dos serviços. Aí ele fala que há quem diga que a MP não vai privatizar os hospitais e assegura que vai ter modificações no relatório. E pergunta aqui: o Ministério da Saúde terá assento no Conselho da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares? A nova empresa irá resolver ou agravar o problema da terceirização da mão de obra? Tudo bem, Alexandre Porto. Um grande abraço a você. E importante essa pergunta porque tem um debate importante na academia, no movimento universitário, sobre esse tema. Primeiro, por que o governo do presidente Lula, em dezembro, editou essa medida provisória? Por que ela foi como medida provisória? Porque tem o Tribunal de Contas da União determinou claramente que os servidores de hospitais universitários, nós temos cerca de 30 mil servidores de hospitais universitários, contratados entre médicos, profissionais de saúde no nível superior, administrativo, técnicos na área da saúde, que foram contratados através de fundações das universidades, né, as várias fundações que cresceram ao longo dos anos 90 nas universidades. O Tribunal de Contas da União estava estabelecendo que fossem demitidos esses servidores, que se acabasse com esse vínculo nas fundações e que se abrisse concurso público para contratar mais 30 mil servidores. Isso estabeleceria uma situação de extrema urgência nos hospitais universitários. De um dia para a noite você perder 30 mil médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares que estão habituados a trabalhar naquele hospital, foram formados para trabalhar naquele hospital, e ter que abrir concurso público. Todo mundo sabe todos os processos para abrir concurso público, contratar novas pessoas para conduzir os hospitais universitários. Então, o governo federal, o Ministério da Educação, o Ministério do Planejamento encontraram uma solução que é extremamente positiva para isso, que é o quê? Manter o caráter público dos hospitais universitários, manter o compromisso dos hospitais universitários com o Sistema Único de Saúde, 100% de atendimento do Sistema Único de Saúde, mas ter um instrumento que possa contratar esses 30 mil servidores que já atuam nos hospitais, que são fundamentais, sem ter que interromper o atendimento desses hospitais universitários de uma hora para outra. E a solução foi essa medida provisória que cria uma empresa pública. Ela não tem nada de privada, né? A Petrobras é privatizada, né? A Embrapa é privatizada, né? A Infraero é privatizada, são todas empresas públicas, uma empresa totalmente pública, já no encaminhamento da medida provisória, tem que cumprir todas as diretrizes do Sistema Único de Saúde. Durante o debate do Congresso Nacional foi bom porque vai se aprimorando isso, o relatório do relator deixa claramente que ela tem que servir 100% ao Sistema Único de Saúde, e foi uma forma de você poder manter esses serviços sem ter que demitir 30 mil pessoas, né, de uma hora para outra parar e fechar os hospitais universitários. Então, é uma medida provisória que está na Câmara, está em discussão na Câmara ainda, e é fundamental que seja aprovada e segue as diretrizes do Sistema Único de Saúde, mantém a autonomia universitária, aquilo que estava no regimento vai estar no relatório, e também coloca já, através do relatório, do que está para ser aprovado, que o Ministério da Saúde faz parte do conselho dessa empresa. Como também vai ter um conselho da sociedade, de acompanhamento, que envolve o Conselho Nacional de Saúde, representantes dos trabalhadores das universidades, representantes de profissionais de saúde, a própria OAB, num conselho público, um conselho que acompanha as ações dessa empresa. Certo. Vamos ao blog do Mário só. Consegue ouvir? Assim.
Bom, a minha questão até é outra, mas eu gostei muito de ouvir a explicação da empresa. Essa empresa podia ter uma filial aqui em São Paulo, né? Com essa coisa do 100% SUS, 100% caráter público, acho que o pessoal de São Paulo não está sabendo disso, dos hospitais universitários aqui. Bom, vamos lá. Eu tinha pensado em conversar sobre controle, mas com a pergunta da Fro, o senhor respondeu todas as indagações que eu teria. Minha preocupação maior é a questão da força de trabalho do SUS. O senhor falou na sua introdução que o Ministério da Saúde não é um indutor de políticas, aliás, não é um executor, é um indutor de políticas. E não participa da formação, mas nós sabemos que nós temos a necessidade de mudar a nossa formação dentro da academia para começar a criar recursos humanos específicos para o SUS, né? Nós temos a nossa formação, o indivíduo sai analfabeto sobre o SUS, sem noção de administração de serviço de saúde, de questão de adscrição de clientela, modelo assistencial do SUS, ele sai formado dentro daquele modelo quase que cartesiano de atender mediante demanda, consulta. Estou falando da parte médica, mas as demais disciplinas também são dessa linha. Então, a primeira questão seria essa, recursos humanos para o SUS, o que nós estamos fazendo para essa formação? A segunda, sendo saúde, está lá na Constituição, uma questão de relevância pública, por que não criar a carreira do profissional do SUS, como se fosse uma carreira de Estado, praticamente, que é um indivíduo que dedica a sua atuação para atuar dentro do serviço público, praticamente prejudica a sua carreira privada nesse sentido, ele tem que, chega uma hora que ele tem que optar. Eu estou falando de cadeira porque eu sou um dos que optou por essa carreira, né? Deixei a questão pública de lado. E uma vez criada essa carreira, tem um estrangulamento que os gestores dos municípios geralmente reclamam para a gente, que é a questão do gesso que a Lei de Responsabilidade Fiscal cria, principalmente dentro da área de saúde e educação, que os gestores, principalmente o cara do cheque, que é o secretário de administração, secretário de fazenda, ingessa toda vez que você quer contratar recursos humanos para ampliar atendimento dentro da atenção básica, etc., ele invoca a lei de responsabilidade fiscal. E saúde e educação se faz com gente, né? Nós precisamos que tenha alguma flexibilidade nessa linha aí para a gente poder ampliar até qualitativamente. Os municípios também reclamam muito as dificuldades para a contratação, principalmente dentro da área de atenção básica. É uma área que as coisas estão muito precarizadas ainda. A gente vê questão de licitações, empresas privadas sendo licitadas para atuar dentro de unidades de saúde. Então, a perguntinha capciosa que ficou para o final é qual a sua opinião sobre a questão da fundação estatal atuando dentro da atenção básica? É uma pergunta sobre recursos humanos, mas que eu abri chave. Grande Mário Lobato, profundo conhecedor do SUS, e é mesmo. Agradecer as suas perguntas. Eu acho, em primeiro lugar, tenho absoluta certeza, e tem tido forte parceria do ministro Fernando Haddad da Educação em relação a isso, que cada vez mais o Brasil tem que assumir o que outros países do mundo fizeram em relação à formação e valorização da força de trabalho para o Sistema Nacional de Saúde. O que todos esses outros países fizeram foi as necessidades de saúde e as diretrizes do Sistema Nacional de Saúde do seu país influenciar cada vez mais em relação às decisões para a formação de profissionais de nível superior ou nível técnico para a saúde. Ou seja, tem país que graduação é decidido pelo espaço da educação, mas especialidade, quantas vagas de especialização, quantos profissionais têm que ser formados na graduação são decididos pelo Sistema Nacional de Saúde, porque é ele que identifica as necessidades para formar para o sistema público do país. Nessa parceria com o MEC, eu acho que nós vamos ter grandes avanços. O primeiro deles foi em relação à necessidade de formação de médicos do país. Quando nós apresentamos para o ministro Fernando Haddad no começo já da nossa gestão, uma parceria muito comum que nós estamos fazendo junto do Ministério da Saúde com a Educação, um estudo
inclusive pegando dados do Conselho Federal de Medicina, para a gente ter uma real distribuição da presença de médicos no Brasil. É verdade essa história que não precisa formar mais médicos, em cima de que parâmetro, né? Então, quando a gente compara, por exemplo, hoje nós temos no Brasil cerca de 1,7 médicos por 1.000 habitantes. A Inglaterra, que é um sistema nacional de saúde que tem 60 milhões de habitantes, então, né, não atende nem um terço do que é o nosso desafio em relação ao SUS, tem cerca de 2,5, 2,6 médicos por 1.000 habitantes. A Espanha, que é um outro sistema nacional totalmente gratuito, muito parecido com o nosso, que é um modelo quase federativo por cada das comunidades autônomas, tem cerca de 4 médicos por 1.000 habitantes. É lógico que lá tem uma diferença por causa de algumas profissões, né? Mesmo a Argentina ultrapassa a média que o Brasil tem de médicos por 1.000 habitantes. A outra coisa é que essa distribuição é altamente concentrada no Brasil. O Rio de Janeiro tem 4 médicos por 1.000 habitantes. São Paulo tem 1,8. O Maranhão tem 0,6 médicos por 1.000 habitantes. Dentro do estado de São Paulo, também é desigual essa distribuição. A cidade de Ribeirão Preto tem quase 3 médicos por 1.000 habitantes. Campinas chega a ter 2,2, 2,3. A capital está abaixo da média do Brasil, abaixo de 1,7. Quando você pega a região metropolitana de São Paulo, estava em Guarulhos agora, na inauguração da UPA, você pega a região metropolitana, tira a capital, isso cai muito abaixo da média nacional. Ou seja, você precisa sim ter uma política de ampliação de vagas de cursos de medicina para formarmos mais médicos no Brasil, tendo uma diretriz clara que é, onde tiver abaixo da média, fortalecer a ampliação de vagas, onde tiver acima da média, fortalecer a ampliação de vagas públicas, para você ter o acesso cada vez mais público, e distribuir isso por regiões, não só por estado, mas por regiões dentro daquele estado. Numa política que é de médio prazo, porque para formar um médico demora 6 anos, especialidade 2, 3 anos. Então nós, junto com o MEC, estamos fechando um plano nacional de formação de escolas médicas, de vagas, para ter diretriz clara de ampliação de vagas de curso de medicina, aonde mais precisa formar médico no país. A outra é em relação às especialidades. O que tem que definir se o Brasil tem que ter 10 bolsas de residência de especialidade para dermatologista ou 10 bolsas de residência para pediatria, são as necessidades de construção do Sistema Único de Saúde. Não pode ser outra regra que não qual é a necessidade, o que o sistema mais precisa, de pediatra ou de dermatologista, de neurocirurgião para atender a situação de traumas de trânsito, a verdadeira epidemia de acidente de motocicleta que nós temos no país hoje, ou cirurgião plástico, né? Emergencista, para a gente poder cada vez mais qualificar as urgências e emergências, ou de radiologista, radiologista para fazer leitura dos exames diagnósticos nos equipamentos de radiologia. E assim vai. Então, o Ministério da Saúde, nessa parceria com o MEC, decidiu o quê? Nós vamos colocar recursos nossos do Ministério da Saúde para estimular, né, a criação e consolidação de programas de residência médica de especialidades, para especialidades que o SUS mais precisa e nas regiões que mais precisa no país. Esse programa Pró-Residência que o Ministério da Saúde criou na gestão do governo do presidente Lula já ajudou a desconcentrar. Hoje nós temos mais vagas de residência no norte, nordeste, centro-oeste do país do que no sul e sudeste. Isso era diferente. Mas nós precisamos ampliar ainda mais, e sobretudo para especialidades que o SUS mais precisa, né? O terceiro elemento da força de trabalho é a valorização. Nós precisamos combater a forma precária de contratação de profissionais de saúde, né? Isso nós precisamos combater, e dentro desse indicador de acesso e qualidade que eu estava falando aqui, que induz as políticas, pode o Ministério da Saúde usar esse indicador para induzir financeiramente quem cumpre melhor as diretrizes do SUS. Um dos componentes é, dentro do componente da gestão, quem tem mecanismos ou não de combate à precarização no trabalho, de vínculos precários, sem os direitos trabalhistas, sem a valorização, sem a educação permanente. De novo, a informática pode nos ajudar muito. Ontem,
à tarde eu estava lá na Universidade Federal de Pelotas, onde nós inauguramos um curso de especialização em saúde da família para médicos, odontólogos, enfermeiros, fisioterapeutas, ou seja, aquilo que o Mário está falando, as pessoas aprenderem o que é o SUS e como viver, né, como trabalhar e atuar cuidando das pessoas na atenção básica à saúde, depois de formados, que é um curso à distância, numa plataforma que o Ministério criou, chamada UnaSUS, que é uma plataforma de ensino à distância pela internet. Nós vamos formar, através desse curso de ontem, 1.000 profissionais que vão estar se formando, atuando em serviço. Inclusive, uma parte da monografia da formação é um diagnóstico da situação e uma intervenção sobre aquele espaço que ele está atuando, né? Então, usar também a internet, hoje nós temos 1.100 pontos de telemedicina, que você tem centros universitários que apoiam o profissional que está lá na ponta, na atenção básica, na urgência e emergência, no SAMU, para o diagnóstico, dúvidas que ele pode ter, você reduz a necessidade de encaminhar para especialista, melhora a qualidade do atendimento lá e dá mais segurança para esse profissional ir para a atenção básica e para a urgência e emergência, que são as duas grandes portas de entrada no sistema público. Só para terminar, eu sei que eu estou falando demais nas minhas respostas, mas vou me controlando aqui. Dois aspectos que o Mário citou. Eu sou favorável, eu acho que nós temos sim construir, de alguma forma, uma carreira para o SUS, para o Sistema Único de Saúde. Mas nós temos que ter muita clareza que essa carreira vai dar conta de algumas situações muito específicas. Nem todo mundo quer, ainda mais profissional de saúde, pelas características da profissão, quer viver eternamente numa carreira só. Eu estava contando aqui, eu coordenei o núcleo de medicina tropical da Universidade de São Paulo, então eu ficava 3 meses em São Paulo, 3 meses no interior do Pará, nesse núcleo da USP, né? E com isso a gente convivia, levava gente, muita gente se fixou lá no interior do Pará. Mas não necessariamente, ainda tem o núcleo, mas não necessariamente, fui até há 2 semanas atrás lá visitar, inclusive com o barco, o hospital que nós criamos, mas não necessariamente essas pessoas querem ficar a sua carreira inteira no interior do estado do Pará. Às vezes podem querer ficar 2, 3, 4, 5 meses. Nós temos um país que é muito diverso, com aproximações em relação ao trabalho de saúde que é muito diverso. Então eu acho que a carreira ela pode dar conta de algumas situações muito específicas, mas ela não vai dar conta de todas as realidades. Muita gente que defende a carreira compara o seguinte: mas tem a carreira dos juízes, do judiciário. É isso que faz o juiz ter juiz suficiente no interior do país, em todo canto. Quem disse que tem juiz suficiente no interior do país? A justiça é um primor no acesso e na velocidade? Lógico que não é, a gente sabe que não é. Então, apostar como única forma de fazer com que as pessoas estejam nos vários cantos desse país, que é tão diverso, não é só no interior não, é na periferia de São Paulo aqui, que a única forma vai ser ter uma carreira única, vai fazer com que as pessoas, que a gente já viu em outra experiência, que a pessoa vai lá, presta o concurso, fica 1 ano, depois de 1 ano começa a pedir para ser removida, sair daquela região. Então nós temos que ter um país tão grande como esse, todos os países grandes como os nossos fizeram variedades de iniciativas para poder fixar profissionais aonde não existem, né? E nós temos que fazer isso. Tem coisas que são carreiras específicas, induzir financeiramente. Nessa parceria com o MEC, nós estamos apresentando a ideia de que o profissional médico, quando ele se forma, se ele quiser prestar uma especialidade, e se ele, antes de prestar a especialidade, ele se dispor a ficar 1 ano, 2 anos, onde o SUS precisa dele, ele ganhar pontos para prestar a prova de residência, com mecanismo de indução. Tem gente que defende serviço civil obrigatório, quem se formou na escola pública tem que ficar um período obrigatoriamente atendendo ao SUS. Tem gente que defende que antes de fazer a especialidade todo mundo tem que ser obrigado a ficar 1 ano, 2 anos fazendo saúde da família, né? Todos os países do mundo que têm essa dimensão continental como a nossa, tão diversa, tiveram que apostar em várias iniciativas diferentes. Eu acho que nós vamos ter que apostar em várias iniciativas diferentes, né? De indução financeira, indução como uma prestação do fato de ter feito universidade pública. Por exemplo, agora no FIES, né, que é esse crédito para as pessoas poderem fazer ensino superior no setor privado. Nós regulamentamos junto com o MEC que a pessoa que depois de formado
ficar no Sistema Único de Saúde, em regiões que a gente determinou como as regiões mais vulneráveis, o tanto que ele ficar trabalhando no SUS, ele deixa de pagar, naquele tempo, o FIES como ele precisaria pagar. Então, como indução para que os profissionais possam ir para o Sistema Público de Saúde. Né? Licença, antes do Viana, ministro, chegou aqui uma pergunta pela hashtag MS Redes, é do Alex Araújo, @AraújoAlex, né? Ele fala aqui: me operei na Bahia, tenho uma infecção grave e me foi recusado atendimento aí no IOT-HC. Já mandei para o Ministério da Saúde uma reclamação. Ele pede para o senhor comentar. Eu vou ver a reclamação que você mandou e é importante que você, como você mandou a pergunta, você pode mandar mais detalhes aqui, aonde você foi operado, né? Quem te recusou, como é que foi essa recusa, qual é o município que você está morando, para que a gente possa agir junto à Secretaria Estadual de Saúde da Bahia, para que possa identificar qual é o seu caso, para a gente poder contribuir e acelerar aí o seu acesso a um serviço que é o que você está precisando. Vamos então agora ao Rodrigo Viana, do blog O Escrivinhador. Bom, queria cumprimentar o ministro, os colegas blogueiros, aqueles que nos acompanham aí pela rede, saudar essa iniciativa de fazer a coletiva pela internet, né? Aos poucos isso tem que se tornar mais comum, você com isso fura determinados bloqueios que a gente conhece bem e determinadas pautas que também a gente conhece bem, são dominantes na chamada velha imprensa. Talvez a gente possa melhorar um pouco o formato em outras vezes, mas o importante é fazer. Depois, aliás, o senhor Cloaca News, que é um blogueiro muito ativo lá do Rio Grande do Sul, reclama do tempo. Ele está dizendo que está muito demais. Não, ele não diz exatamente isso, que ele é mas que podia ser mais dinâmico. Então a gente pode melhorar nas próximas, mas queria primeiro cumprimentar e depois dizer que a gente pode melhorar. Né? O principal é fazer, né, ministro? O principal é fazer. Essa pergunta desse último, do Alex, ele até tinha mandado para mim no Twitter, eu rebati aí para... me parece que ele foi recusado em São Paulo mesmo. Ele fala HC aí, né? IOT-HC. De traumatologia. Ele operou na Bahia e foi recusado em São Paulo. Então ele quer saber o que acontece, que o cara opera num lugar não pode ser recebido no outro. Mas a minha pergunta é outra. O senhor estava dizendo que foi médico no núcleo de medicina tropical, então deve acompanhar isso com muita tranquilidade, além do fato de ser ministro, a mudança de perfil daquele que precisa da rede de saúde no Brasil. A gente se ouve falar muito disso, né? Quer dizer, há 2 décadas, 3 décadas atrás, eram aquelas doenças associadas à pobreza ou às questões mais de natureza, por exemplo, doença de Chagas, esquistostomose, o senhor pode narrar várias aí para a gente, falta de acesso à água e problemas com esgoto que deixavam as pessoas doentes. O perfil mudou. Hoje a gente tem os problemas associados à vida moderna, à vida urbana, hipertensão, diabetes, a gente pode ver isso até pela capa das revistas semanais, semana sim, semana não, como comer melhor, a obesidade, etc. Parece também que só tem isso no Brasil. Então eu queria primeiro que o senhor comentasse isso. Esse perfil de fato mudou? Hoje é muito mais preocupante essa questão das doenças associadas à vida moderna, à vida urbana, ou ainda há um Brasil que precisa do tratamento das doenças do tipo antigo, né, que eu estou chamando? E depois um complemento, um passo adiante, ainda nessa questão das doenças ou das epidemias que vêm da vida moderna. A gente pode chamar de uma epidemia das drogas, e aí não é nenhum moralismo, quer dizer, não é questão de uso ou não de drogas da escolha individual, mas está fazendo um estrago na juventude que o senhor conhece bem. Isso teve na campanha eleitoral, principalmente a questão do crack. A presidente Dilma disse que ia dar prioridade para o crack, para o combate ao crack. Eu queria saber o que o Ministério tem feito para acelerar os programas que já existem e colocar em discussão também o tal do Oxy, que é uma droga nova, infelizmente, mais destruidora do que o crack e que já está nas grandes cidades. O crack hoje não é só das grandes cidades, o senhor sabe. Era uma droga muito de São Paulo, hoje o Brasil inteiro. A gente vai para o Rio Grande do Sul, para o Nordeste, para o interior, regiões, inclusive, agrárias, o uso de crack, né? Então, eu queria que o senhor dissesse o que o Ministério da Saúde pode fazer. É o atendimento público, dar apoio para aquelas entidades que já fazem, tem entidades assistenciais que tratam, né, dos usuários de drogas. O Ministério dá apoio para essas entidades. Como é que se faz para combater essas epidemias? E aquela análise anterior sobre a mudança do perfil, por favor, ministro. Muito obrigado e um abraço a todos, em especial ao Cloaca News. Eu só te vi uma vez ao vivo, rapidamente, mas estava ganhando um prêmio naquele encontro dos blogueiros progressistas, mas conheço muito bem sua história e sua ousadia. Por isso estou achando estranho você
não deve ter sido do jeito que o Viana falou aqui, que você comentou sobre o nossa necessidade de aprimoramento. Deve ter lascado o pau aqui, falar assim, tem que ser mais ágil, do jeito que tá, não sei o quê. E assim vai. Então, ótimo. Não, com certeza. Deixa eu só responder aqui, depois eu... Então, eu acho que o Viana tratou de um tema que é importante e nós, no Brasil, vamos ter que se preparar muito para isso. Nós vamos continuar convivendo por um certo período com as nossas doenças, né? Num país empobrecido, num país do mundo tropical. Por mais que a gente tenha tido cada vez maior capacidade de controle dessas doenças, por exemplo, a malária, quando a gente foi montar o núcleo de medicina tropical da USP lá no interior da região amazônica, o Brasil tinha 600, 700, 800 mil casos de malária por ano. Hoje está em torno de 370 mil casos de malária por ano. Mas epidemias como a dengue, né, que por mais que nesse ano a gente tenha reduzido 43% o número de casos totais, 69% o número de óbitos de dengue, né, 69% o número de casos graves, 63% o número de óbitos, ainda é uma das grandes epidemias do Brasil, e o mosquito da dengue convive muito com o ambiente humano, é um mosquito que a gente chama, na área de infectologia, a gente chama que ele é um mosquito antropofílico, gosta muito de conviver com o ambiente humano, né? Se adapta à nossa casa, ao nosso quintal, às condições de não ter saneamento no país, e nós vamos ter que demorar muito tempo para enfrentar, é um grande esforço o enfrentamento dessa epidemia. E conviver com questões novas, que eu tenho dito que são questões contemporâneas, para as quais o Sistema Único de Saúde tem que se reorganizar. Você citou duas, eu vou citar uma terceira entre elas, né? Começar pela terceira, que é o tema do trânsito. Nós iniciamos agora, o que a OMS estabeleceu, a Organização Mundial de Saúde estabeleceu, na década da redução de lesões e mortes por trânsito, em todo o mundo. A continuar na toada que as mortes por trânsito pode passar a ser a terceira causa-morte em todo o mundo de acidentes, né, lesões ou mortes decorrentes do trânsito. No Brasil, nós já vivemos uma epidemia, vamos viver uma epidemia de acidentes de motocicleta. Quem está falando isso é a autoridade sanitária do país, né? O ministro da Saúde está dizendo. Nós estamos declarando, sim, tem uma epidemia de acidentes de motocicleta hoje no país. No ano passado foram 140 mil internações só por acidentes decorrentes de motos no país. Os prontos-socorros hoje, em média, varia de 30% a 40% as internações decorrentes de acidentes, ou de moto, ou de carro, ou ciclista. Então esse é um problema sério, né? Nós precisamos mobilizar muito a sociedade para intensificar os mecanismos de fiscalização. A associação álcool e direção, ela é fatal. E os estados que apertaram a fiscalização da lei seca, o Rio de Janeiro ficou conhecido aí por um exemplo recente, né, da sua eficiência na fiscalização. O Rio de Janeiro reduziu, desde quando introduziu, saiu de 35 mil acidentes de trânsito por ano para 8 mil acidentes de trânsito por ano, né? É uma redução muito importante em função da fiscalização, que tem um comitê de acompanhamento do cumprimento da lei seca. Nesse comitê participa pessoas que foram vítimas de acidentes, se reabilitaram, parentes, sociedade civil, Conselho de Saúde, por isso que pega todo mundo mesmo, viu, Viana? Ninguém escapa, tá certo? Porque a sociedade acompanha fortemente sobre isso. Então nós precisamos reforçar cada vez mais as ações de fiscalização sobre esse que é um problema de saúde pública hoje no país, né? Um outro do que você citou são as chamadas doenças crônicas não transmissíveis, que são fruto do envelhecimento da população, dos hábitos da vida moderna, da vida na cidade, que é um tema que ganhou uma dimensão tão importante, Viana, que esse ano a Assembleia Geral da ONU, não da Organização Mundial de Saúde, da Organização das Nações Unidas, que reúne os chefes de Estado, né, que é aberta ali pela fala do Brasil por uma tradição da ONU, escolheu como tema da Assembleia doenças crônicas não transmissíveis. O mundo, e aí todos os setores, não só da saúde, nós vamos construir uma agenda estratégica para enfrentar as doenças crônicas não transmissíveis. É a terceira vez na história que a ONU resolve ter um tema da saúde
na sua Assembleia Geral. A primeira vez foi a poliomielite, no final dos anos 70, a erradicação da polio, da paralisia infantil. No final dos anos 80, começo dos anos 90, o tema da AIDS. E agora, doenças crônicas não transmissíveis, que é hipertensão, diabetes, câncer, doenças relacionadas com hábitos alimentares, que tem a ver com a obesidade, e que ela se expressa nas populações mais pobres e nos países menos desenvolvidos de forma mais cruel. Nós, na área da saúde pública, nós temos o termo doenças negligenciadas, né? Que são as doenças que a indústria não se interessa, os profissionais de saúde às vezes não aprendem tanto sobre ela, as escolas médicas não ensinam tanto sobre ela, né? Outro dia a gente fez uma pesquisa para preparar a campanha de combate à tuberculose, fizemos um grupo específico, nós percebemos que 50% dos médicos não sabia como diagnosticar, suspeitar e diagnosticar de tuberculose. E no grupo mais amplo, pegando a população brasileira, né, dava um pouco mais de 50% da população brasileira que achava que tuberculose não existia mais, né? Então são as chamadas doenças negligenciadas, esquecidas. Mas diabetes e hipertensão não estão nesse campo. Não estão. Por isso estou falando. Então, a gente tinha esse termo que eram doenças esquecidas, né? Nós estamos dizendo que nós não podemos inaugurar uma nova era. Depois de ter enfrentado as doenças esquecidas durante tanto tempo, as negligenciadas durante tanto tempo, e não podemos inaugurar uma nova era que é populações esquecidas de doenças tão bem conhecidas como hipertensão, diabetes e câncer. Por quê? Entre os mais pobres ela se expressa de forma mais importante. Por exemplo, tabagismo. O hábito de fumar no Brasil, de 89 para cá, reduziu pela metade. Era cerca de 34% da população, hoje é cerca de 18% da população. Mas essa redução foi maior entre as pessoas mais escolarizadas e com renda média maior de 5 salários mínimos. Ficou quase estável entre as mulheres, a comparação entre mulheres e homens, metade das mulheres fumam, comparando com homens, né? Quer dizer, tem o dobro de homens fumando do que mulheres, né? Mas o número de mulheres fumantes é estável, não se reduziu mais. E não reduziu de forma tão importante como reduziu na população entre as pessoas que têm menos de 8 anos de escolaridade. Outra coisa, atividade física, que tem relação direta com a obesidade. Hoje, nós fizemos uma pesquisa que chama Vigitel, que a gente liga para casa de 60 mil pessoas nas capitais do país. Todo ano a gente faz isso para pegar hábitos, relações de hábitos com saúde, né, e ter uma dimensão das condições de saúde da população brasileira. Essa pesquisa do Vigitel mostrou que 48% da população brasileira hoje tem excesso de peso e 15% já é obeso. Quando você pega na faixa de renda e de escolaridade, nós temos mais obesos entre os mais pobres e menos escolarizados, né? A atividade física é a mesma coisa. Quem tem mais de 12 anos de escolaridade, 30% faz atividade física no seu tempo de lazer. Quem tem menos de 8 anos de escolaridade, só 14% faz. Porque às vezes não vive num local seguro para fazer atividade física, não tem dinheiro para pagar a academia, né? Então, nós precisamos se reorganizar. O sistema de saúde, né? A população que envelhece cada vez mais, isso aumenta mais o número de pessoas no pronto-socorro, muda o perfil de atendimento na atenção básica, exige novas especialidades a serem formadas em estar serviço de saúde pública, geriatra, pessoas mais habilitadas em hipertensão, ter políticas de acesso a medicamentos, como essa que nós fizemos, aqui tem farmácia popular focada em hipertenso e diabético, mas não é só o sistema de saúde que tem que se organizar, a sociedade tem que se organizar. Nós fizemos um acordo com a indústria de alimentos, o Ministério da Saúde chamou toda a indústria de alimentos para assinar, vai colocar a Anvisa para fiscalizar, que é obrigar a redução de concentração de sódio nos produtos industrializados. O acordo é reduzir já de imediato, em média, 15% a concentração de sódio, chega até 30% de redução naqueles produtos que têm mais sódio. O grande vilão são as massas instantâneas, o chamado miojo, viu? O pessoal das redes sociais que de vez em quando vai atrás do miojo ali para saciar a fome, tá certo? Então, redução de 30% das massas instantâneas, alguns tipos de pães que também tem alta concentração de sódio, chega a 30%. No segundo semestre, a redução de gordura, ou seja, tem que ter compromisso da indústria com isso. Tem que ter ação na escola, né, relacionada a isso. Associar esporte com ação de lazer. Então,
Esse é um tema fundamental, que são as doenças crônicas não transmissíveis. E o outro, que é o que você falou, que é do abuso de drogas, né? Que é um tema não só abuso de drogas, mas todos os componentes da saúde mental, né? Abuso de drogas, distúrbios e transtornos, né? E doenças relacionadas à saúde mental é um tema contemporâneo da nossa sociedade. A associação depressão, envelhecimento e alcoolismo é cada vez mais frequente no Brasil, entre os idosos, que nós vamos começar a viver cada vez mais, né? A expectativa de vida vai aumentando cada vez mais. Então, o sistema de saúde se reorganizar para enfrentar esse tema é fundamental. E qual que é nós reformulamos a política, não só do fortalecimento da rede de saúde mental, mas sobretudo o combate de drogas, álcool, todos os derivados da cocaína, crack, oxi, todos eles. E um conceito fundamental que nós temos que ter é que cada usuário tem uma aproximação diferente, uma relação diferente com o uso da droga, com o abuso e a dependência. Ou a aproximação social foi diferente, ou a aproximação específica que ele possa ter diferente, ou a associação que ele possa ter com outro problema de saúde mental é diferente. Então a ideia e o embate que às vezes já aconteceu, acontece ainda no Brasil, de ficar em disputa de modelo, serviço único para enfrentar o problema de álcool e outras drogas. O melhor modelo é a clínica que é feita nesse formato, ou o melhor modelo é retomar aquilo que nós conseguimos vencer e acabar, que era a experiência nefasta dos manicômios. Não, o único modelo que tem que são os centros de atenção psicossocial ligados à comunidade. A ideia de um modelo, de um serviço único para enfrentar o problema das drogas no Brasil é fadada à falência, a não eficácia e não dar conta da diversidade que é. Por isso que a nossa política é você ter serviços diferentes para situações diferentes do contato com a droga. Então nós vamos ter consultório de rua, nós já temos cerca de 60 consultórios de rua no Brasil. Nós queremos chegar a universalizar nas cidades com mais de 200 mil habitantes. Consultório de rua, que são equipes de saúde que vão atuar na rua, que vão funcionar num horário diferente do que normalmente os serviços de saúde funcionam. Tem que funcionar no horário onde a situação específica do contato com a droga é maior. Nós vamos ter casas de acolhimento no Sistema Único de Saúde, porque as pessoas às vezes precisam estar fora das suas casas para se recuperar por tempo demorado, inclusive, porque às vezes o fato de estar em casa expõe a situação de violência, a relação com o narcotráfico ou a própria desestruturação familiar para dar conta disso, né? Nós temos que apoiar, sim, experiências positivas que existem hoje de comunidades terapêuticas, com as mais variadas ligações que possam existir, mas que às vezes é uma alternativa para um grupo específico de dependentes. Às vezes pessoas precisam sair da sua cidade mesmo, ir para outro lugar, né? E ir para um lugar distante da cidade, ficar por um tempo demorado, prolongado, desde que não destrua a identidade da pessoa, mantenha contato dela com a família, e seja uma política também de reinserção social, geração de renda, aprender uma profissão, né, qualificação profissional. Tem gente que é analfabeta, aprende a ler e escrever durante esse período prolongado de internação. Tem algumas situações específicas que precisa disso. Nós precisamos retomar uma política de construção de leitos em hospitais gerais, não retomar, né, aquele equipamento nefasto que era dos manicômios, mas leitos especializados para álcool e drogas dentro dos hospitais gerais. Nós calculamos, hoje nós precisamos ter pelo menos 2.700 novos leitos ligados aos hospitais gerais para internação de curta duração, 7, 10 dias até estabilizar, desintoxicar, e depois essa pessoa vai para uma casa de acolhimento do SUS, ou vai para uma comunidade terapêutica, pode ser acompanhada só no centro de atenção psicossocial. Nós temos que ter os CAPs, que são centros de atenção psicossocial, que é um equipamento multiprofissional que acompanha a pessoa, ela não estando internada, né? E temos que ter muita ação de parcerias com organizações não governamentais, movimentos que dialogam com essas pessoas. Nós só conseguimos combater a AIDS no país quando nós tornamos as pessoas que estavam em situações de vulnerabilidade ativas no enfrentamento da AIDS. Quando nós fortalecemos o papel das organizações não governamentais de defesa dos direitos das mais variadas opções sexuais,
quando nós fortalecemos associações ligadas aos profissionais do sexo, quando nós adotamos políticas de redução de danos e fomos conviver com aquelas situações de vulnerabilidade. Nós só vamos enfrentar o tema das drogas quando nós fortalecemos parcerias com entidades da sociedade que dialogam, falam a mesma língua de quem está em situação vulnerável para poder ser atingido da droga. Por isso que a CUFA, Central Única das Favelas, tem sido a nossa grande parceira nessa política, né? Porque são atores, agentes em todo o Brasil, multiplicadores que estão no dia a dia de situações de vulnerabilidade. Por isso que ex-dependentes passam a ser pessoas fundamentais, né, na construção de projetos terapêuticos, de pensar aquela realidade, né, para situações muito diversas e diferentes. Só para falar sobre o Oxy, eu acho que nós estamos muito vigilantes. É um derivado da cocaína, então do ponto de vista do tratamento da dependência é muito parecido com todas elas, só que do ponto de vista do manuseio, com produtos, inclusive, que são muito mais danosos para a saúde da pessoa que utiliza. Então nós estamos muito vigilantes à introdução dessa nova droga. É importante todo mundo ver que ela se expressa de forma diferente no país. Não é? Tem Cracolândia aqui em São Paulo, mas tem outras cidades que não tem Cracolândia, né? Que a disseminação do crack é diferente. Então você tem que ter abordagens diferentes para situações diferentes em todo o país. Mas é uma situação grave, independente do número de pessoas que são dependentes ou não, ela é grave pela percepção, né, e a fragmentação social que ela gera. Por isso, exige sim reorganização do sistema de saúde. Nós temos que encarar de frente e admitir que nós precisamos reorganizar os serviços de saúde para dar conta dessa nova situação contemporânea, mas exige envolvimento de todos os segmentos da sociedade para enfrentá-la. Vamos lá. Vamos agora, então, com Edu Guimarães, do blog da Cidadania. Boa tarde a todos, colegas blogueiros, ministro, muito obrigado pela oportunidade. Sobre o formato que o Rodrigo comentou, o legal, eu gostaria mais de fazer tipo Roda Viva, jogar o senhor no meio assim, a gente desce a porrada, mas... porque aí o cara interrompe o senhor, tem que parar e o cara fica... Ministro, não, mas o senhor é ministro, né? Aliás, eu estou com mais cara de ministro que o senhor. Mas nem o ministro está de gravata, eu estou. Ministro, é que eu estou fantasiado de massa cheirosa. Ministro, eu tenho uma pergunta e tenho uma consideração. Eu gostaria da resposta para a pergunta e do seu comentário sobre a consideração. Eu, além de blogueiro, fundei com os meus leitores uma organização não governamental que é o Movimento do Sem Mídia. Por conta da epidemia imaginária de febre amarela que foi criada pela imprensa em fevereiro de 2008, ao fim do mês de janeiro, ao fim do mês de janeiro de 2008, havia mais gente internada por reação adversa à vacina da febre amarela do que por febre amarela propriamente dita. Esse episódio revelou uma deficiência na capacidade de comunicação do Ministério da Saúde extraordinária, porque massas humanas ocorreram, e depois voltou a acontecer em 99, em 2009, por causa da gripe suína, também decorrente de reportagens da imprensa. Uma reportagem da Folha chegou a dizer que mais de 300 mil pessoas, 3 milhões de pessoas, uma quantidade enorme de gente, 2 milhões de pessoas contrairiam, não sei quantos milhões de pessoas contrairiam, quanto? 35 milhões, ministro. Poderia chegar a 60 milhões de brasileiros com gripe suína. Isso tudo decorrente de matéria da imprensa. Devido à dificuldade do Ministério da Saúde em se comunicar, eu entendo assim, o sujeito
ia ao posto de saúde se vacinar contra a febre amarela e ele falava, olha, por via das dúvidas, eu vou entrar de novo na fila e vou me vacinar de novo, porque aí eu fico mais forte contra a febre amarela. Tá certo? Então teve cara que pegou a fila 3 vezes, ministro. E aí o cara foi parar no hospital, evidentemente, choque anafilático. Tá certo? Então, a primeira pergunta seria sobre a estratégia do Ministério da Saúde para a comunicação, até no caso de que a imprensa, que sempre costuma espetacularizar, fazer jogo político com um assunto sério como a saúde, possa fazer isso de novo. A segunda questão, eu vou fazer comentário e agora eu falo como cidadão e não como blogueiro, jornalista, que eu nem sou jornalista, mas sou blogueiro, ou estou blogueiro. Que a Folha vai criar o ano que vem. É isso aí. E a segunda consideração que eu queria fazer, a segunda parte da minha intervenção seria a seguinte. Agora eu falo como cidadão, só que eu estou realizando aqui um sonho de dezenas de milhares, segundo a minha consultora para assuntos de saúde, que é a Conceição Lemes, dezenas de milhares de pessoas portadoras de deficiências neuropatológicas ou fisiopatológicas. O caso, eu tenho uma filha, que os meus leitores conhecem, é a Vitória, que ela tem hoje 12 anos e ela é portadora, simplificando, paralisia cerebral. A partir do momento que nasceu a minha filha, eu descobri que no Brasil, as doenças normais que o sujeito adquire na vida, elas são mais tratadas do que o atendimento é maior a esse tipo de problema de saúde do que aqueles que nascem com o problema. Eles precisam de fisioterapia, como a minha filha. Ela precisa de fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, uma infinidade de terapias que o plano de saúde que eu tenho, que é um plano caro, um plano de primeira linha, negava, até que a situação dela se agravou tanto, mas tanto, que ela foi parar no hospital e ficou 3 meses na UTI. Num hospital de primeira linha, que eu não vou citar, ela acabou saindo da UTI antes da hora, porque o auditor dos planos de saúde pressionou o médico. Então, eu descobri, nesses 12 anos que eu tenho uma filha com esse problema, que o deficiente físico no Brasil recebe menos atenção do Estado brasileiro do que aquele que adquiriu alguma doença, e doenças até muito menos graves têm atendimento muito mais farto. Eu sempre paguei, enquanto eu pude, para minha filha aquilo que dava, a quantidade de terapias que dava. Eu estou falando não pelo Eduardo Guimarães, mas por dezenas de milhares de brasileiros. Eu paguei enquanto dava, só que foi pouco. O plano de saúde se recusou a pagar. No fim das contas, ministro, a gente só consegue fazer os planos de saúde agirem de acordo com o contrato, entrando na justiça como eu fiz. Que, evidentemente, está acima das possibilidades da grande maioria dos brasileiros. E também detectei a prática, detectamos, e até os advogados falam sobre isso amplamente, que os planos de saúde eles fazem o seguinte, eles negam. Negou. Se colar, colou. Se o cara questionar, eles pagam. E isso é um escândalo. Então é isso. Essa seria a minha intervenção para o senhor. Muito bem. Então são 2 perguntas. A primeira eu acho que hoje nós temos cada vez mais instrumentos para poder esclarecer a população, informar a população sobre os cuidados à saúde, quais são os cuidados a serem tomados, e sobretudo para enfrentar situações como essa. Hoje nós temos instrumentos como das mídias e as redes sociais todas, vários instrumentos de mídia independente. Eu acho que os próprios instrumentos aí
mais consolidados, né, da imprensa ou da mídia, também percebem que não podem apostar sempre numa informação que não tenha credibilidade nenhuma depois, porque serão questionados, né? Eu acho que todo mundo, a sociedade vai aprendendo cada vez mais. Essa situação de alarme que aconteceu, por exemplo, em relação ao H1N1, não aconteceu só no Brasil, né? Aconteceu em outros países do mundo. E eu acho que cada vez mais nós vamos aproveitando essas oportunidades para aprender, todo mundo aprendendo sobre isso, para poder esclarecer da forma melhor a população como ela deve ser esclarecida. Eu tenho tido, em algumas situações, o apoio de vários instrumentos, né, vários meios de comunicação, inclusive da grande mídia, para tentar informar a população de uma forma, não de forma de gerar um espetáculo, né, nem de criar uma situação que não existe, e cumprir um papel que é um papel que tem que cumprir em relação ao serviço, né? O exemplo mais recente agora é da nossa campanha de vacinação contra a gripe, que nós tivemos uma meta, que é uma meta ousada, mas nós tivemos um grau de vacinação da população maior, foi a segunda meta atingida no período de vacinação desde quando começou a campanha de vacinação contra a gripe. E nós estendemos, como foi estendido também em anos anteriores, para poder atingir, sobretudo, os grupos novos, que nós ampliamos a vacinação contra a gripe nesse ano, né? Sobretudo os gestantes, por isso que estendeu o prazo para que a gente possa atingir melhor a meta, mantendo a vacinação onde precisa de idosos, né? Eu acho que a mídia teve um papel importante em esclarecer que a vacina é segura, que as pessoas não precisavam ter preocupação com isso. Falei da vacina contra a gripe e comecei a tossir aqui. De que a informação que nós passamos de que vacinar contra a gripe reduz o risco de pneumonia, reduziu em até 60% os casos de pneumonia em algumas regiões ao longo desses anos, foi importante para esclarecer a população. Mas é lógico, cada vez mais nós temos que ter mecanismos de informação, de esclarecer e chegar à população, e vocês podem nos ajudar muito nisso. Estou absolutamente aberto a sugestões que vocês possam fazer de como a gente furar qualquer cerco que possa ter em relação a gerar uma informação adequada ao conjunto da população. Mas também é sempre agir, nós nunca, sobretudo em qualquer área de governo, mas no Ministério da Saúde ainda mais, nós nunca podemos tentar esconder o sol com a peneira. É sempre agir desde o começo com muita seriedade, no sentido de apontar quando o risco é grande, esclarecer quando esse risco não é tão grande. Eu acho que isso vai construindo também credibilidade, inclusive com a grande imprensa, para que a informação que está sendo dada seja uma informação que chegue de forma correta à população. Outro, eu concordo com o que você falou, viu, Eduardo? Eu acho que tem um conjunto de problemas de saúde para os quais o Sistema Único de Saúde precisa se aprimorar e muito. Eu citei aqui esse tema contemporâneo, que é o tema não só do abuso de drogas, mas de todas as questões relacionadas à saúde mental. Citei o tema do trânsito, que é uma realidade nova nossa, doenças crônicas não transmissíveis. E eu acho que nós temos uma lacuna importante que precisamos aprimorar em relação a tanto as deficiências físicas quanto as deficiências mentais, as deficiências intelectuais. Eu ontem, lá na Federal de Pelotas, nós inauguramos um dos primeiros grandes centros de atenção a problemas de neurodesenvolvimento, com foco muito forte, né, no público infantil e adolescentes. E a ideia de que ele seja um centro de referência não só para o município de Pelotas, ficar lá na Universidade Federal, mas também através da telemedicina ele seja um centro de referência para os profissionais que estão na atenção primária, que estão em outros centros, que não têm conhecimento. Só para você ter uma ideia, nós estamos para mudar isso na carteira de vacina, na carteira do cartão da criança, né? Não tem um campo no cartão da criança para mostrar, por exemplo, características de crescimento e desenvolvimento das crianças que têm deficiência ou física, ou deficiência mental, ou deficiência intelectual, né? Outro dia eu recebi até nessa sala aqui, Associação Brasileira de Pais e Amigos de Crianças Autistas, né, de pais de crianças autistas,
que uma delas, inclusive, é uma profissional médica que só percebeu que o seu filho era autista quando ele já tinha 6, 7 anos de idade, né? Porque os médicos não foram formados para perceber essas situações de deficiência intelectual e deficiência mental. Então, concordo com o que você falou, nós vamos aprimorar muito isso tanto na atenção primária, mas fundamentalmente a nossa estratégia principal é fortalecer centros de referência em cada estado do país, para que esses centros sejam pontos de apoio na telemedicina, no apoio ao diagnóstico, para as pessoas que estão na atenção primária, em cada canto, nas unidades de urgência e emergência, no centro de atenção de psicossocial, para poder consultar esses especialistas para contribuir com o atendimento dessas situações. Desculpa, ministro, só uma última coisa. E os auditores em UTI? Pode ter auditor em UTI de hospital? Não, isso... de plano de saúde? Lógico que o auditor pode passar num hospital, até deve, né? Não só de plano de saúde, mas quanto auditor público. Isso, agora essa ação é uma ação inaceitável. Inclusive as regras, tanto da ANS, os contratos, isso é uma situação inaceitável, né? Absolutamente. Pode ter auditor, pode ter e deve ter. Agora, essa é uma situação inaceitável e tem que ter questionamento legal, jurídico, e a gente reforçar através da Agência Nacional de Saúde Suplementar o controle, né, o acompanhamento dessas situações para que sejam evitadas, porque isso é uma situação inaceitável, né? Você não pode tomar uma decisão sobre um procedimento a partir, né, de uma avaliação fiscal ou financeira do que aquele procedimento significa, sobretudo, né, nos planos quando a pessoa está pagando, né, e pelo pagamento exige a cobertura completa. A auditoria ela é autoritária. Todos os eu trabalho com 40 anos, eles não pagar essa conta. Entendeu? Pagar. Mas tem que ver, às vezes o auditor do SUS está lá para falar exatamente isso, né? Ele tem... Então, mas às vezes o auditor do SUS tem que estar lá exatamente para falar isso, que ele não estava... O auditor, ele tem que estar lá para exatamente falar o seguinte, ó, nós não vamos pagar aquilo que não foi autorizado fazer, né? Porque, por exemplo, só citar um exemplo muito claro, né, sobre incorporação tecnológica de tratamentos. Nós temos regras claras de incorporação tecnológica de tratamentos, novos tratamentos. A gente já conseguiu combater situações onde estava se usando um tratamento que não era nem adequado, não tem nem justificativa do uso desse, e chegar lá e falar, não vamos pagar. O procedimento foi feito, o hospital fez, ele que arque conta própria do procedimento feito. Isso eu concordo também. Não, isso eu concordo também. Agora, o procedimento já foi feito, ou seja, o direito humano, que é ter acesso ao procedimento, foi feito. O auditor do SUS tem que ir lá exatamente para ver se o hospital que fez o procedimento fez da forma correta como o SUS estabelece. Isso tem que fazer, porque, inclusive, às vezes é uma das formas da gente combater fraudes que acontecem, né? Felipe Cavalcante, blog Saúde com Dilma. Bem, boa tarde a todo mundo. Me pediram para oferecer uma balinha de cereja, não tem de cereja, tem de morango para ver se melhora aí, ajuda a garganta. Então vou tentar ser bem objetivo, que o pessoal está pedindo bastante para falar rápido, né? Então, Padilha, eu gostaria de perguntar um pouco, existe uma polêmica hoje que está posta em torno da nova proposta da atenção básica, apesar do Ministério não ter apresentado o plano ainda, isso não ter sido, está sendo colocado em discussão, né? Mas existe uma polêmica importante em torno disso, inclusive porque durante a campanha a presidenta falou que construiria 500 UPAs, né? Então eu gostaria que você falasse um pouquinho, sobre qual é o papel da atenção básica, né? Quais são as mudanças que estão sendo propostas para a atenção básica, qual é o papel da atenção básica nessa rede, né? No discurso de posse o senhor falou que tem UPA, mas a UPA está integrada numa rede que tem atenção básica, que sem atenção básica não adianta ter UPA, né? Mas ao mesmo tempo, como ampliar essa atenção básica
pela necessidade de recursos novos. Né? A gente tem tanto recurso que já está comprometido na média e alta complexidade. E aí, por fim, a terceira questão, como sair da lógica meramente fiscalizatória e punitiva em relação aos municípios para uma lógica mais de apoio na gestão, né, que permita aos municípios qualificar a sua gestão, aumentar a sua capacidade de gestão. Então, são essas as questões. Agradecer a pergunta aí, Felipe, porque eu acho que essa é uma polêmica das boas polêmicas que nós temos que travar, né? A atenção básica é prioridade para nós. A atenção básica é aquela que é realizada a partir dos centros, chamados centros de saúde, as unidades básicas de saúde, com equipes que estão mais próximas da onde as pessoas vivem, seja o espaço onde elas moram, seja o espaço de trabalho, que consegue ter a capacidade de unir a ação multiprofissional, aquilo que todos nós queremos, né? Quando um pai nosso fica doente, a gente quer que o pai tenha um médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem em casa, se for necessário, o nutricionista, ou seja, todos nós queremos uma equipe multiprofissional, o fisioterapeuta, né? Para os nossos pais, para os nossos filhos, né? Você poder ofertar a abordagem multiprofissional e, sobretudo, o importante da atenção básica é combinar a promoção, a prevenção, ou seja, evitar as situações que levam a pessoa a adoecer, mas também procurar construir o cuidado continuado, ou seja, os problemas de saúde, em geral, você alivia a dor, salva a vida de forma muito rápida, mas tratar adequadamente, resolver aquele problema exige um projeto terapêutico continuado, prolongado, onde você tem que saber onde essa pessoa vive, quais são os hábitos, qual a relação dela com a família, porque isso pode ser decisivo para esse projeto dar certo ou não dar certo, né? Fazer a pessoa mudar hábitos, tomar o remédio na hora certa, né? Cuidar da realidade social dela para evitar, por exemplo, como é que uma mãe que tem 3 filhos e adolescente trabalha, como que ela cuida de forma adequada do filho que ela teve, ou seja, a atenção básica tem a capacidade de estar próxima dessa realidade. E quando ela tem uma boa capacidade de resolutividade, ela tem capacidade de resolver 80% dos problemas de saúde, né? Saúde se faz, fazer saúde dentro do hospital é muito fácil, porque você toma o remédio na hora certa, porque se você esquecer de tomar, vem o enfermeiro, a enfermeira entuxa o remédio na tua boca, tá certo? Você não fuma dentro do hospital, você come de forma adequada porque a comida é orientada, né? Mas ninguém vive no hospital, né? O difícil, mas ao mesmo tempo que temos que ser mais criativos, e é assim que a gente pode contribuir melhor para a qualidade de vida das pessoas, é fazer saúde onde as pessoas vivem, onde as pessoas trabalham e onde estudam, no caso da escola. Então a atenção básica, o papel dela fundamental é esse. Nós temos 2 pilares nesse aprimoramento da política de atenção básica no Brasil. Primeiro, nós temos vários desafios em relação à atenção básica, mas nós temos muito a revelar e apontar. O Brasil tem hoje o maior programa de atenção básica do mundo. Nenhum Estratégia de Saúde da Família cobre 100 milhões de pessoas com todas as deficiências. Às vezes falta médico, os profissionais não estão adequadamente formados, como disse aqui o Mário, né? Mas nenhum país do mundo tem um programa de atenção básica com 100 milhões de pessoas que são acompanhadas e cobertas, né? Então, e ela teve um impacto decisivo na redução da mortalidade infantil, onde tem maior cobertura da saúde da família, chega a ser 21% a redução da mortalidade infantil em relação a onde não tem cobertura, foi decisivo para a implantação do Bolsa Família, que foi tão importante para o país, e assim vai, uma série de outras questões, né? Mas tem 2 pilares fundamentais. Primeiro, é você muito mais apostar, né, na estratégia da atenção básica, no financiamento, dar incentivo financeiro, apoio técnico e financeiro aos municípios, em cima de indicadores que mostram do que aquela equipe faz de qualidade, de acompanhamento, de ações de promoção, de produção de consulta, de estar aberto a atender todo mundo que chega na unidade de saúde, é apostar muito mais no resultado do trabalho daquela equipe do que, às vezes, na estrutura da equipe. Às vezes o debate de uma boa atenção básica ficou restrita se a boa atenção básica é composta por um médico de saúde da família, ou se é por um pediatra e ginecologista, ou se tem que ter um enfermeiro, 1 ou 2 enfermeiros. Às vezes o debate ficou muito mais
sobre a estrutura, a composição da equipe e o perfil dos profissionais, e menos na avaliação do resultado e o estímulo financeiro ser para cumprir um certo resultado. Então, isso é um exercício de aprimoramento, acreditando muito que a estratégia de saúde da família, o médico de saúde da família, ele é extremamente adequado e fundamental para um conjunto de realidades na atenção básica. Né? Um médico de saúde da família, ele tem maior capacidade de intervir na realidade social daquela família inteira. Às vezes é só ele que percebe que aquela criança não está tratando da pneumonia porque a mãe dele está tendo depressão pós-parto, porque ele ouve a criança e a mãe. Aquelas equipes onde só o pediatra só ouve a criança e o ginecologista só ouve a mãe, às vezes não percebe isso, não consegue intervir, mas ao mesmo tempo você não pode deixar de lado, como por muito tempo foi deixado, vários centros de saúde que se organizam para atenção básica, que dão conta daquilo que nós defendemos: cuidado continuado, ação de promoção, cuidado com o território, acompanhamento dos programas prioritários, agenda aberta, e que não se estruturavam, né, da forma exclusiva de uma equipe de saúde da família. Você vai deixar de lado essas unidades, são quase 25% das unidades básicas no país, existem porque existiam antes de se iniciar o programa de saúde da família, estruturadas dessa forma, com equipes mistas, com clínico geral, pediatra e ginecologista, às vezes com 2 clínicos gerais, às vezes com mais enfermeiro, ou seja, com composição diferente. Você vai deixar de lado, você não vai ter política para as equipes? Não, nós achamos que para aprimorar a atenção básica do país, você tem que ter política para todas as equipes, a conformação das equipes, e o fundamental é acompanhar o resultado do que é feito. A qualidade, cuidado continuado, preocupação com a promoção. Por isso que nós estamos falando que nós estamos dispostos a dobrar o recurso que eu repasso para cada equipe de atenção básica, desde que esses resultados sejam acompanhados pelo Ministério da Saúde. E o outro pilar é uma reestruturação física das unidades básicas de saúde do país. 75% das nossas unidades básicas de saúde do país estão aquém dos limites mínimos de espaço para uma boa atenção estabelecidos pela Anvisa. Então nós precisamos reestruturar. Então o programa nosso de reestruturação, reforma das unidades básicas de saúde é exatamente isso. 75% está a menos da Anvisa. Então nós vamos apresentar para os prefeitos uma proposta de ampliar. O espaço de recepção e acolhimento está adequado para você receber todo mundo que chega, né? O consultório médico está adequado, o consultório para o atendimento de enfermagem está adequado, a sala de vacina está adequada ou não. Nós vamos oferecer recursos para ampliar, adequar, reformar, melhorar o padrão de ambiência, né? Quase 9 mil unidades básicas estão no tamanho que a Anvisa recomenda, mas que há muito tempo não se faz reforma, então vamos botar recursos para reformar esse espaço. Só vai ser respeitado, né, um centro de saúde quando a própria ambiência dele, a estrutura física dele, dá condições de trabalho para os profissionais e a população sente como um espaço de verdadeiro acolhimento ao seu problema de saúde, com qualidade, com padrão de qualidade. Então esse é um outro pilar da nossa política de aprimoramento da atenção básica à saúde no país. Bem, o próximo agora é o Igor, depois dele a gente vai chamar a Fátima Oliveira. E antes, ministro, só uma pergunta via hashtag da Jubé Marjuba. Ela fala: uma dificuldade da APS é a falta de profissional qualificado. Regular bolsas de residência com necessidade de mercado não seria um caminho? Foi exatamente isso que eu falei, que nós, nessa parceria com o MEC, estamos estabelecendo que as diretrizes para bolsas de residência de especialidade, aonde formar residentes, a quantidade e qual especialidade, vai seguir a diretriz das necessidades de saúde do país, do sistema nacional, cada vez mais do que outras necessidades. Então, é exatamente isso que faz com que você amplie vagas de residência para profissionais preparados para atenção básica, para urgência e emergência, para outras especialidades que o Brasil precisa. O Brasil precisa formar mais psiquiatra, precisa formar neurocirurgião, precisa formar anestesiologista, né? Não precisamos só de profissionais na área básica, as chamadas clínicas básicas, para atenção básica. Nós precisamos de emergencista, né? Precisamos de
intensivista neonatal. Uma das dificuldades hoje para abrir UTI, leite de UTI neonatal no norte e nordeste brasileiro é que você não tem pediatra que fez a especialização depois de UTI neonatal. É uma das dificuldades para você reduzir a mortalidade infantil no norte e nordeste brasileiro, né? O Mário está falando dessa força-tarefa que nós estamos fazendo em cima dos mamólogos. Nós estamos percebendo isso, que às vezes você não tem o profissional que lê o laudo e dá o diagnóstico. Então, o Brasil, como é complexo desse jeito, nós precisamos ter especialidades que respondam às necessidades do sistema de saúde. Muita coisa na área básica, para atenção básica, mas muita coisa tem especialidades que nós precisamos formar para as situações que o Brasil precisa também. Vamos então agora, Igor Felipe, do blog da Reforma Agrária. Boa noite, ministro. Boa noite, companheiros e companheiras, blogueiros, tuiteiros que estão acompanhando pela internet. Então, a primeira pergunta é sobre esse desafio que o Brasil tem da universalização da saúde. Então, um dos grandes desafios é como fazer chegar o acesso, garantir o acesso à saúde no interior do país, nas áreas rurais, nos assentamentos. Então, em 2008 foi aprovado no Conselho Nacional de Saúde, pelo ministro Temporão, a política